Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui, tendo mais esse culto, gravando, na verdade, para aqueles que ainda não podem participar, para estarem conosco. Nós já estamos reunindo presencialmente, mas muitos ainda não podem. Então, nós temos gravado aqui as mensagens para você poder participar aí na sua casa, na sua família. Tire um tempinho para você meditar na palavra de Deus conosco e assim você poder ser edificado também, por essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Pai, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, nesse momento de culto, de adoração, de comunhão contigo, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor repreenda, que o Senhor ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos corrija, nos coloque no caminho certo, para sermos realmente abençoados pelo Senhor, na certeza de que estamos andando nos teus caminhos. Venha abençoar cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Venha falar com cada coração, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Nós vamos ler no último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, capítulo 3, versos de 6 a 18. Nós vamos falar sobre as bênçãos que Deus promete àqueles que são fiéis, nos seus dízimos e ofertas. O texto diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nos reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Nós vamos tirar vários ensinamentos desse texto e eu vou voltar com alguns versículos aqui de todo esse texto que nós lemos, E eu quero falar sobre esse assunto tão importante que é a nossa contribuição na obra do Senhor, os nossos dízimos e nossas ofertas. Muita gente não gosta desse assunto, eu particularmente não gosto muito de falar sobre isso, porque como pastor o pessoal fica achando que eu estou querendo pegar o dízimo dos irmãos, então eu queria dizer que na igreja presbiteriana ninguém dá dízimo para o pastor e o pastor não administra o dízimo, ele é administrado por um conselho, um grupo de pessoas que é chamado de presbíteros, e esse grupo de pessoas que administra a igreja, ele também presta contas, tem auditoria, uma comissão de contas, então eu tenho certa tranquilidade para falar sobre esse assunto. Outra coisa importante é que a Bíblia fala muito de dinheiro. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a Bíblia fala muito desse assunto. E a gente não pode deixar de falar, E outro ponto importante é que quando nós entendemos o lugar das finanças na nossa vida e na nossa espiritualidade, nós somos abençoados por Deus. Então, se você não é dizimista,
você está deixando de ser abençoado por Deus. Você está perdendo muitas coisas preciosas por esta falta sua. Outra coisa importante, a gente não pode escolher na Bíblia o que a gente quer acreditar ou não acreditar. Muita gente diz: "Ah, isso aí eu não aceito, isso aí eu não creio não, isso eu não faço não". Você fica separando partes daquilo que você acredita ou não, então você não acredita em nada. Ou você acredita na Bíblia, como palavra de Deus, e cumpre o que ela ensina, ou você não acredita. E se você acredita, mesmo que você tenha dificuldade de cumprir algum princípio dela, você tem que ter fé de que, se você agir de acordo com o que ela está ensinando, você vai receber bênçãos, e muitas bênçãos. Então, por isso que eu queria falar sobre esse assunto hoje, né? Chamar a sua atenção para muitos aspectos importantes aqui sobre os dízimos e ofertas. O texto começa dizendo: "Eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. E vocês se desviaram dos estatutos que eu passei para os vossos pais, né? E não têm cumprido esses estatutos". Então, a palavra dízimo significa a 10ª parte. É uma atitude de gratidão e fidelidade a Deus. O texto de Malaquias nos manda entregar o dízimo na casa do Senhor, que é a igreja do Senhor. Isso significa que nós não podemos administrar o nosso dízimo e fazer dele o que nós bem entendemos. Nós temos que entregar ao Senhor. E o texto diz que o Senhor não muda, as promessas de Deus não mudam, os princípios de Deus são imutáveis. E se Deus não muda, as bênçãos de Deus também sobre a sua vida não mudam. Nós mudamos constantemente, porque somos imperfeitos, estamos sempre aprendendo. E nunca é tarde para aprender. Mas Deus não muda. Deus é perfeito. Então, as promessas de Deus também não vão mudar jamais, né? Então, esse é um primeiro ponto importante. Segunda coisa, o princípio de entrega dos dízimos é um reconhecimento de que tudo o que nós possuímos pertence a Deus. Nada é nosso, tudo pertence a Deus. É soberba, é orgulho não reconhecer a soberania de Deus em nossa vida, também na área financeira. Deus é o Senhor das finanças. Deus é o Senhor da nossa vida. Ele que nos dá a condição de respirar, de trabalhar, nos dá inteligência, nos dá capacidade. Tudo pertence a Ele. Então, nós temos que reconhecer a soberania dele em nossas vidas. Ninguém pode ter certeza de nada nessa vida, nem se vai estar vivo amanhã. Por quê? Porque tudo pertence a Deus. Então, entregar o dízimo é um ato de adoração a Deus, de reconhecer a soberania de Deus na sua vida, reconhecendo a bondade e o cuidado que ele tem tido na sua vida. Davi faz uma pergunta aí no Salmo 116: "Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?" Ele reconhece que tudo que ele tinha pertencia a Deus. E outro aspecto importante é que, na prática do dízimo, né, nós somos meros administradores. Deus nos dá a oportunidade de administrar, né, os dons e recursos que Ele nos dá. Se temos muita coisa, porque Deus nos deu capacidade de ganhar. Se possuímos bens, é porque Deus nos dá esses bens para que a gente possa administrá-los. E se administrarmos corretamente, muitas pessoas serão abençoadas. Então, é isso que é importante, a nossa gratidão por essas bênçãos que Deus tem nos dado, administrando bem esses recursos. No Novo Testamento, Jesus também fala do dízimo, né? Muitos dizem que o dízimo é coisa só do Velho Testamento, só da lei, mas não. Cristo disse: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir". E ele também falou: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus". Olha, a César pertence os impostos e a Deus pertence o dízimo. Então, dentro desses pontos que nós falamos aqui, nós queremos destacar aqui algumas bênçãos que Deus promete aqui nesse texto àqueles que estão dispostos a entregar e a consagrar a Deus os seus dízimos, né? E suas ofertas. São duas coisas diferentes, dízimo e oferta, né? Dízimo significa a 10ª parte, né, daquilo que Deus te dá. 90% Deus permite que fique com você e 10% Ele pede que você devolva para a obra do Senhor. Então, a primeira bênção que nós queremos dizer, Deus promete aqui, bênçãos imprevistas de natureza espiritual. Ele diz aqui:
E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Muita gente pensa em bênçãos só como coisas materiais, mas aqui está falando de várias bênçãos, né? Quer ver um exemplo? Bênção sem medida, que ele fala aqui em Malaquias 3:10. Por exemplo, sempre colhemos mais do que plantamos. Exemplos, doamos uma oferta para missões. É uma bênção que nós podemos medir. Doei R$ 100, doei 1.000, doei 10.000 para missões. Nós podemos medir. Mas o impacto que essa oferta vai proporcionar no mundo, na vida de pessoas e de gerações, é uma bênção sem medida. Não tem como você medir. Então, existem muitas bênçãos que nós nem imaginamos, né, por trás dos dízimos. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana foi fundada por um missionário chamado Simonton, que chegou ao Brasil em 1859. Ele veio e trabalhou 8 anos no Brasil de tempo integral, sendo sustentado pelas igrejas americanas da missão americana. Pagavam o salário dele e davam recursos para ele plantar igrejas no Brasil. Ele comprou terrenos, construiu templos no Rio de Janeiro, em São Paulo, fundou o primeiro presbitério, fundou o primeiro seminário. E depois de 8 anos de trabalho, ele faleceu de malária aqui no Brasil. E por que ele pôde fazer todo esse trabalho? E deixou essa herança, né? A Igreja Presbiteriana espalhada pelo Brasil todo, com escolas como Mackenzie, obras sociais e templos e igrejas em todos os lugares. Porque ele foi sustentado pelos dízimos e ofertas dos irmãos da América. Em 1859, e ele ficou aqui 8 anos apenas, até 1867. Então, aqueles irmãos nem imaginavam o que eles estavam semeando, né? E qual o fruto e o resultado daquele trabalho que ele deixou aqui para nós. Então, são bênçãos sem medida. Outra coisa, prosperidade e bênçãos que Deus promete àqueles que são fiéis, né? Provérbios 3:10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Você vai colher em abundância. Como diz Coríntios, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, mas aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então são bênçãos que advêm daqueles que realmente confiam no Senhor. E é bem-aventurado, né? E vai ser bem-aventurado, vai ser feliz aquele que é fiel nos seus dízimos e em suas ofertas, e o devorador vai ser repreendido, é o que Malaquias promete lá no versículo 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E no céu também haverá recompensa. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, Deus vê isso como algo maravilhoso que você está fazendo e se agrada quando você é generoso, quando você aprende a repartir. E Malaquias diz que vai repreender as pragas, né? Basicamente, na época que Malaquias foi escrito, há 2.000 anos atrás, toda a riqueza vinha da terra, né? O homem produzia tudo que ele precisava. Então, se não tivesse chuva no tempo certo, se viesse pragas como gafanhoto e outras coisas, toda a produção estava comprometida e naquele ano, provavelmente, muitos passariam fome. Não tinha esse intercâmbio que tem, a produção de milho não foi boa, vou comprar em outro país, né? Não, eles não tinham esse recurso. Então, Deus fala que se eles fossem fiéis, Deus iria abençoar, iria evitar que pragas viessem na colheita, que coisas ruins acontecessem e para que eles não passassem fome. Então, há uma promessa clara aí de bênçãos de todos os aspectos, materiais, físicas e também espirituais, na medida que eles vão alimentar as pessoas e vão produzir para outros também. Esse é o primeiro ponto, né, que nós estamos colocando. Bênçãos imprevistas de todos os tipos, físicas, materiais e espirituais, aqueles que são fiéis no dízimo. A segunda bênção prometida aqui é a produtividade nos campos e nos negócios.
Diz o versículo 11: impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor vai abençoar ricamente, né? Para que muitas coisas boas aconteçam como fruto daqueles que são fiéis, daqueles que confiam suas finanças, seus bens, né? Confiam tudo nas mãos de Deus e são apenas administradores. Veja o que diz aqui, João 10:10, vida em abundância. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Segunda coisa, nesse ponto, é que Deus vai trabalhar por aqueles que nele esperam. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está prometendo que vai trabalhar para nós, vai cuidar de nós, vai olhar todos os aspectos da nossa vida e Ele quer fazer isto realmente. A gente pensa que Deus é só para aquela espiritualidade que não tem nada a ver com o físico, com o material, mas todas as coisas estão envolvidas, né? Não tem como se separar corpo e alma, e trabalho e lazer, está tudo junto, tudo junto e misturado, né? E Deus quer fazer parte de todas essas áreas da sua vida. Ainda nesse ponto, no letra C, Deus supre nossas necessidades segundo a sua riqueza. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, eu entrego para Deus a minha parte e eu sei que Ele vai abençoar os 90% que vai ficar comigo e vai suprir todas as minhas necessidades. Até enquanto dormimos, Deus cuida de nós. Salmo 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse salmo foi escrito aí há 2.500 anos atrás, 2.800, por aí, não temos a data certa, mas foi escrito numa época em que o homem basicamente só trabalhava na terra, a riqueza era a terra. Aqueles que queriam muita riqueza tinham que trabalhar muito, levantar cedo, trabalhar o dia todo, dormir tarde, né? E fazer todo aquele esforço para poderem adquirir riqueza. E o salmista está dizendo: para que isso? Para que toda essa correria? Vá dormir bem, vai descansar e deixa que Deus cuide de você, né? Faça a sua parte, trabalhe, mas não precisa se matar de trabalhar. Quanta gente trabalha 12, 14 horas por dia e depois de uma vida de trabalho, quando vai finalmente poder descansar, ele vai gastar tudo aquilo que ele ganhou na sua saúde. Ou seja, ele perde a saúde para trabalhar a vida toda e ter riqueza, e depois gasta toda essa riqueza para tentar recuperar a saúde. Então o texto está dizendo que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Por isso que dormir é muito bom, né? Enquanto você dorme, Deus cuida de você. Deus trabalha por você. Não dormir muito, né? Mas 8 horas por dia de sono é o ideal que todos os médicos falam. E você pode fazer isso na certeza de que Deus vai estar cuidando da sua casa, da sua vida. E ainda dentro desse ponto, o que eu ganho sendo dizimista, não gastar mais o dinheiro desnecessariamente. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Então Deus vai nos dar sabedoria para gastar o que fica conosco. Deus vai abençoar aquilo que temos para que Ele também possa render mais. Então são bênçãos que Deus está prometendo aqui. E vale a pena, né? Porque às vezes a pessoa está retendo tudo, mas gasta também de forma errada ou perde, né? De outras maneiras, como diz aqui também, é o outro versículo: o dinheiro não será mais colocado num saco furado, Ageu 1:6. Você tem plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. É isso que Deus está dizendo. Olha, o que adianta você ficar com 100% se esses 100% não vão ser abençoados? Eles vão produzir o quê? Né? Se Deus não abençoar, é como colocar o dinheiro num saco vazio, furado. Ele vai se perder. Você nem vai perceber como você está gastando dinheiro, ele está só passando por você. Mas quando Deus abençoa,
Mesmo pouco que fica conosco, os 90% que fica conosco, Deus multiplica, né? E nos dá sabedoria e nos abençoa para que Ele possa produzir mais. Terceiro e último ponto é que a bênção que Deus também promete a nós, que nós seremos testemunha, né, a todas as nações. O nome de Deus será glorificado através da sua vida. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está dizendo que através da nossa fidelidade, do nosso compromisso com Ele, né, e das bênçãos que Ele vai derramar sobre nós, quando Ele então vai fazer parte da nossa vida, administrando todos os recursos que nós colocamos nas mãos dEle, nós seremos abençoados e as pessoas vão olhar para nós e vão ver que a bênção de Deus está conosco. As nações todas iriam olhar para Israel e ver que eles realmente eram abençoados por Deus. Daria testemunho a todas as nações. E é isso que vai acontecer conosco, que Deus quer que também a gente faça, né? Ou seja, a bênção de Deus sobre o seu povo chama a atenção das nações vizinhas. Da mesma forma, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas vão ser testemunho precioso para as pessoas que nos conhecem. Os que com gratidão e alegria trazem suas ofertas, seus dízimos e sua generosidade, estão semeando no reino de Deus, e o rei vai aumentar a sua sementeira e as pessoas vão perceber que eles realmente são abençoados. Isso vai ser um bom testemunho para todos. Paulo diz lá em 2 Coríntios 9:10, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Esta é a verdadeira prosperidade. O nome de Deus será glorificado em nós e através de nós. Prosperidade não é guardar, ter, para ser a pessoa mais rica da cidade, mais rica do Brasil. Prosperidade é poder também contribuir para a felicidade dos outros, gerar emprego, se você é um empresário, ajudar o seu vizinho, o seu próximo, seus parentes, seus familiares com as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, com a abundância da sua colheita, outros serão alimentados. Isso é prosperidade, isso é a verdadeira prosperidade. Porque no mundo secular, quanto mais você acumula, né, a pessoa acha que mais vai ter. Então ele não divide nada, ele só quer somar. Mas a matemática de Deus é diferente. Quanto mais você divide, mais você tem. Quanto mais você doa, quanto mais você ajuda o próximo, mais Deus vai te dar. E ainda nesse ponto, ainda em 2 Coríntios, Paulo diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Paulo está agradecendo os irmãos de Corinto pela oferta que eles levantaram para os irmãos lá em Jerusalém. Ele está falando do mesmo tema aqui de Malaquias, que é dízimos e ofertas, e Paulo está dizendo que não é só dinheiro, não é só dar alguma coisa, né? Mas Paulo está dizendo que isso transborda em expressões de gratidão a Deus. Outros louvarão a Deus ao ver a bênção de Deus na sua vida, a obediência que você tem ou está tendo, sendo fiel ao Senhor. Outros vão louvar o nome dele. Portanto, a gente conclui, voltando lá em texto de Malaquias, né? Olha só que interessante como que Malaquias termina. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Esta é a pergunta de quem não tem fé e a conclusão de quem não crê no Deus que um dia fará justiça. Eles estavam olhando para os ímpios e dizendo, o que adianta a gente servir a Deus se os ímpios estão prosperando, se aquelas nações que não têm Deus estão prosperando mais do que nós? O que adianta eu estar sendo aqui fiel, servindo, dando meu dízimo, se aqueles lá estão melhores do que eu? Então eles olham para fora, olham para os outros e pensam assim,
É uma pergunta de quem não tem fé, de quem não confia na justiça de Deus, né, não tem a visão do todo, né. E como que Malaquias responde essa pergunta? Ele vai dizer: "Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Ou seja, o Senhor voltará e recompensará os seus fiéis e vai mostrar a diferença daqueles que creem nele e daqueles que não creem. Vai mostrar a diferença do justo e do ímpio, que são termos que a Bíblia usa para falar daqueles que creem em Deus e daqueles que não confiam. Então, aquela pergunta que foi feita, qual que é a resposta de Deus? Olha, calma, creia. No momento certo, Deus vai manifestar a sua presença, manifestar a sua justiça, revelar a sua glória, e vocês vão ver que valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena servir ao Senhor, valeu a pena dizimar e ofertar e contribuir, porque Deus estava vendo. No livro dele foi escrito um livro como memorial, está dizendo aqui o versículo 16. Deus está anotando tudo, Deus sabe de todas as coisas. Então pode parecer, aparentemente, que aquele ímpio lá que não confia em Deus está melhor do que nós. Mas quando Deus manifestar a sua justiça, a gente vai ver que valeu a pena confiar no Senhor e servir ao Senhor. E terceiro ponto, para concluir, né, nossos dízimos e ofertas devem ser expressão de quê? De gratidão, de comunhão e de alegria. Por que gratidão, comunhão e alegria? Porque gratidão, porque eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus, né? O meu salário, a capacidade que eu tenho para trabalhar, saúde que eu tenho para trabalhar, todas as coisas que Deus me deu, né? São coisas que realmente eu reconheço que não são minhas, são fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, né? Porque tudo que eu tenho não é meu, não vou levar nada disso quando eu morrer. Vai ficar aqui tudo, né? Caixão não tem gaveta, né? Então tudo isso aqui vai ficar. Então eu tenho que reconhecer que realmente eu sou apenas um mordomo, um administrador de tudo isso que Deus tem me dado. Então gratidão. Comunhão por quê? Porque temos tudo em comum. A comida não é minha, é nossa, né? O carro não é meu, é nosso. Se precisar de levar mais gente, vai levar, né? A casa não é minha, é nossa. Então tudo não é meu, é nosso. Tudo é para ser desfrutado em comunhão. Que adianta eu ter uma casa enorme se ela está vazia, se ninguém quer ir lá sentar à sua mesa para tomar um vinho, para tomar uma refeição com você, né? Então as coisas só têm valor se você puder compartilhar. Se você tiver amigos, se tiver família, se tiver filhos, netos, pessoas para sentarem junto com você. Então é muito importante. E a terceira coisa, alegria, né? Os nossos dízimos devem ser expressão de alegria. Ninguém deve dar dízimo com cara fechada, né? Sem vontade, obrigado. Isso, não é isso que Deus quer. Você tem que dar dízimo como fruto, né, do seu amor a Deus, como gratidão a Deus. Então você deve fazer isso com alegria. Senhor, está aqui, o que o Senhor me deu é teu, pertence ao Senhor. Então meu coração tem que estar alegre, não pode estar pesado, não pode estar triste. Se eu estou dando meu dízimo e minha oferta com tristeza, com, com aquela medo, né, de me desapegar daquilo, se eu estou dando com dó, alguma coisa está errada, não está certo. Eu preciso repensar a minha fé, preciso repensar o que eu penso sobre isso. Então, eu preciso desconstruir essas ideias. O dízimo tem que ser fruto de alegria. Então, pense nisso também. Toda vez que você oferta, dizima ou contribui, você está semeando no reino de Deus. E Ele, Deus que é justo, vai lhe retribuir ao seu tempo. Então, não há necessidade de se preocupar, pois se você plantou, você vai colher, não tenha dúvidas. Faça isso com
sem pesar ou queixas, né? Faça isso com alegria, mas acima de tudo, faça isso com fé. Dízimo é um ato de fé, expressão da sua fé. Por isso não adianta você conversar sobre dízimo com o ímpio, com aquele que não tem fé, que não crê, porque não dá para você explicar isso. Dízimo é uma questão de fé. Por que você dá o dízimo? Porque você crê, você acredita, você confia na providência e no cuidado de Deus. Você é grato por tudo que Ele tem te dado. Agora, aquele que não tem fé, ele acha que tudo que ele tem é fruto dele mesmo. É resultado do trabalho dele. Ele é extremamente vaidoso, né? Orgulhoso, e ele não quer dividir com ninguém. Então, dízimo é uma questão de fé e só deve ser conversado entre aqueles que têm fé. Para a gente concluir, para a gente refletir e praticar, eu queria deixar então 3 pontos aqui para você, né? Primeiro, como dizimista, você tem percebido as bênçãos de Deus em sua vida e sua família? Se você não tem percebido, ore, pede a Deus para mostrar para você. Porque é algo que tem que ser visível, né? Se você é um dizimista fiel, tem que perceber isso. Segundo, seus dízimos e ofertas são fruto de uma fé madura e consciente das providências de Deus? Ou seja, você crê realmente que Deus é que cuida de tudo? Deus é o Deus da providência, que tudo pertence a Ele, o céu, a terra, debaixo da terra, o mar, tudo pertence a Ele. E terceira e última pergunta. Na verdade, quero fazer hoje diferente, fazer um desafio na terceira questão. Entregue suas finanças a Deus e passe a ser um administrador para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Então, pense nesse desafio essa semana. Entregar tudo nas mãos de Deus. Tem até um livro com esse nome, Entregue Suas Finanças a Deus. Vale a pena você ler. E passe a ser um administrador de tudo que você tem, sabendo que não é seu, mas é de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? Nós vamos cantar um hino muito conhecido, Chuvas de Bênçãos. Esse hino é um hino muito conhecido quem conhece o INAG, fala das bênçãos de Deus derramando sobre nós como chuvas, né? Então vamos ouvir esse hino nesse momento, antes da gente orar e terminar o nosso culto. Promessa de Deus, tempos benditos já temos, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos.
você seja grandemente abençoado. Deus derrame chuvas de bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, seja lá onde você trabalhe, onde você esteja, mas que você entenda que realmente tudo que você tem não é seu, né? Você é apenas um administrador. Você não vai levar nada disso com você, de que você partir, mas você vai prestar contas a Deus de tudo que você tem, de tudo que tem seu nome, né? Então pense nisso, Deus possa te abençoar essa semana, derramar bênçãos na sua vida. Vamos orar e irmos com a bênção apostólica. Deus e Pai amado, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Ensina-nos a confiar no Senhor, ensina-nos a entender que não somos donos de nada, tudo pertence ao Senhor. E o Senhor quer realmente que a gente administre melhor todos os recursos que o Senhor tem nos dado, todos os dons, todos os talentos, a família, os filhos que o Senhor nos dá, tudo que temos, tudo que somos, ó, pertence ao Senhor. Que a gente possa saber administrar tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos essa fé, dá-nos essa confiança, ajuda-nos, ó Pai, a servir ao Senhor com alegria e a glorificar o Teu nome sempre. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, Deus derrame sua graça na sua vida. Estamos aqui, no que precisar, entre em contato conosco e a gente pode conversar mais sobre qualquer assunto que você tenha ouvido aqui no nosso culto e tirar as suas dúvidas e aprofundar também se você quiser, né? Deus abençoe, uma boa semana a todos, fiquem na paz.